Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 22 de março. Sextou em ritmo de treino. Acabou a folga dos atletas, hoje voltam ao trabalho, já começando a preparação para as finais da Taça Rio e, logicamente, já pensando também na estreia da Copa Libertadores, 3 de abril às 19 horas no Estádio Newton Santos. Faltam 12 dias para o Botafogo fazer sua primeira partida na fase de grupos da competição continental. Só que no dia de hoje, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que teremos alguma surpresinha, alguma novidade em relação a treinador encaminhado? Será? Vamos trocar uma ideia sobre essa questão, porque é um assunto importantíssimo. Só que antes de mais nada, te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, para você poder ficar por dentro de todas as novidades. Serão 4 conteúdos ao longo do dia. Fora esse vídeo, teremos ainda aquele shorts, que é aquele vídeo curtinho de até 60 segundos. Na hora do almoço, por volta de 1h05 da tarde, nossa tradicional live. E às 18, 18h30, Radar Alvinegro, segunda edição. Então inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos no WhatsApp, porque isso fortalece pra caramba o desenvolvimento do nosso trabalho. Isto posto, vamos começar falando aqui sobre o dia do Botafogo, claro. Hoje os jogadores voltam a treinar, voltam a trabalhar e Fábio Matias vai estar comandando as atividades. O Botafogo, afinal de contas, nesse período, não fechou com nenhum treinador. Inclusive, o noticiário do Botafogo em relação a essa situação está bem paradão. Nem especulação a gente está tendo. Essa é a grande verdade. A última foi em relação ao Carvalhal, mas não durou nem 24 horas. Aquela expectativa de será? Vai ser ele? Vamos ver. Não tem nada disso. Não tem nada de vamos ver. Em 24 horas a situação já foi completamente desfeita, digamos assim. E o Botafogo, claro, segue nessa busca. O Taira Arruda já comentou qual é o perfil que o Textor deseja. O próprio Textor também, no Botafogo Podcast, falou sobre isso. E uma coisa a gente pode ter a convicção, a certeza de que vai acontecer. Independente de qual vier a ser a escolha, críticas acontecerão. Não está entendendo? Vou te explicar. Digamos que o Fábio continue à frente da equipe até que o Botafogo encontre o seu treinador. E digamos também que esse treinador só esteja disponível no meio do ano. Se o Fábio, por exemplo, for muito bem, quando chegar lá no meio do ano, a gente vai ter a torcida falando assim: vai trazer outro profissional para quê? O Fábio está indo bem, classificou na fase de grupos da Copa Libertadores, estamos nas oitavas de final, deixa o cara continuar trabalhando. Você tem dúvida que isso aconteceria? Eu não tenho a menor dúvida. Ao mesmo tempo, se o Fábio continuar e aí ele for mal, só no meio do ano o novo treinador chegar, a galera vai falar: é um completo absurdo, é um amadorismo daqueles você ter ficado tantos e tantos meses com um interino. Desperdiçamos a oportunidade de avançar para as oitavas de final da Copa Libertadores. É uma brincadeira isso, para não falar coisa pior. Você também sabe que esse cenário acontecendo, a gente vai ter esse tipo de situação. Uma outra situação que pode acontecer é o novo treinador chegar, substituir o Fábio, agora no curto prazo mesmo, e ele não ir bem. A galera vai falar o quê? Pra que trouxe um treinador estrangeiro que nada conhece de futebol brasileiro e futebol sul-americano? O Fábio estava ganhando, não tinha perdido um jogo sequer. Aí o Textor traz esse cara e agora a gente está indo mal. A única chance de não ter uma crítica que seja é o treinador chegando agora e começar muito bem. Aí beleza, aí tudo vai ficar em paz, tudo vai ficar em ordem. Qualquer outro cenário desses 4 que eu falei, tem 3 que a crítica vai acontecer de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Essa é uma certeza que a gente tem. Claro que o Textor sabe aquilo que ele quer. Ele está buscando o perfil do treinador porque ele quer voltar a desenvolver o Botafogo Way. Ele quer uma identidade, ele quer mais do que o curto prazo. Ele quer mais do que só se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores. E a gente tem que entender o seguinte: sempre vai haver um ponto de vista discordante entre o que a torcida deseja de curto prazo e o que o Textor pode pensar de médio e longo prazo. Vai sempre haver ali um conflito de visões.
Se o Textor, por exemplo, como bem colocou o Ricardo, adotar essa cautela, essa paciência, acreditando que vale a pena correr o risco de ficar sem um treinador efetivado até o meio do ano, ou seja, o Fábio vai continuar como interino até que a gente tenha o profissional ideal na visão do Textor. Ele assim o fará, mesmo que a torcida faça as suas críticas. Mesmo que a gente tenha que ver o torcedor, meu irmão, não é possível, a gente vai com o interino, pô, num ano tão importante, depois do que aconteceu em 23, o Textor vai fazer o que ele entende ser o correto, porque ele vai pensar para além da fase de grupos da Copa Libertadores, para além do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, para além da Copa do Brasil. Se ele quer o nome ideal, um nome forte, que realmente tenha ali um trabalho que possa fazer o Botafogo se desenvolver e potencializar todos os ativos, as individualidades que a gente possui, assim será feito. E eu entendo que é interessante a gente falar sobre isso, porque a grande verdade é que hoje no Botafogo a banda toca de acordo com a música que o Textor está tocando. O Fábio Matias está fazendo um baita trabalho. Conseguiu bons resultados. Não acho que taticamente a gente já esteja num nível acima. Não acho. Individualidades resolveram jogos para o Botafogo. A gente não está ainda com um sistema defensivo bem redondinho. Ainda tem muita coisa para fazer. E por isso mesmo, no meu ponto de vista, a gente precisa de um treinador com casca. E não um treinador que tem essa transição nesse momento de carreira. Saindo da base e indo para o profissional. Gosto do Fábio, gosto do trabalho dele, mas ele está fazendo a transição. Isso é um fato, não tem como discutir, nem tem como debater. É um fato. O Fábio Matias é como se fosse aquele, com todo respeito, tá, ao profissional. Mas vamos colocar assim, o Botafogo investiu mais de 150 milhões de reais na equipe. É como se o Botafogo tivesse comprado uma Ferrari, do melhor modelo possível, tá? Uma Ferrari assim, estonteante, uma coisa maravilhosa. E aí você pega essa Ferrari e dá na mão de um motorista que recém tirou a carteira de habilitação. Faz sentido? Você entregaria uma Ferrari na mão de um motorista que recém tirou a carteira de habilitação? É claro que nesse cenário que eu estou pintando, o Fábio Matias, ele é um profissional que estava na base, que já comandou equipes no profissional por poucos jogos, como está agora no Botafogo, já tem 50 partidas totais treinando equipe profissional na beira do gramado ali, né, do time de cima. Mas isso, perto de um treinador que já tem anos e anos de estrada, não é nada. É só o começo de uma caminhada. Então cabe fazer esse comparativo aqui. No meu ponto de vista, não faz sentido o Fábio Matias ficar à frente do Botafogo. Porém, se o Textor entender que o treinador ideal só vai poder chegar no meio do ano e que isso para o projeto vai fazer uma baita diferença, eu vou, claro, conseguir entender a decisão. Mesmo que prefira a chegada de um treinador mais cascudo e experiente agora. Eu, Vitor, prefiro a chegada de um treinador mais cascudo e experiente agora. Claro, torcendo para dar super certo, para que aquele cenário que eu falei, o único que não tem críticas, aquele cenário realmente possa acontecer. Eu vou conseguir entender, embora tenha uma preferência diferente. Eu espero de verdade que a visão que o Textor tem sobre a contratação do treinador, ela possa se concretizar, que aquilo que ele visualiza possa gerar bons frutos e resultados para o Botafogo. Nada indica que a gente vai ter um treinador amanhã, hoje, segunda. Nada indica. A gente não tem nenhuma especulação, não tem nenhuma notícia. Tá tudo quieto. E quieto até demais, inclusive. O Tairo, na Conmebol, no sorteio da Libertadores, chegou a falar: tá difícil traçar esse perfil ideal. Tá difícil encontrar esse profissional. E deve estar difícil mesmo. Porque para o que o Textor quer, ainda mais sendo um profissional possivelmente europeu, a gente sabe que não é uma decisão simples. Ele sair da Europa e vir ao Brasil. Ainda mais depois do que aconteceu com o Bruno Lage, que foi contratado, ficou 2 meses e meio, quando muito 3,
deixando família na Europa, com filho pequeno inclusive. E aí, depois de pouquíssimo tempo, ó, foi desligado, foi demitido. É claro que isso pega, porque um profissional que vai mudar toda uma vida para poder vir ao Brasil, ele vai avaliar como que esse clube conduz essas relações. Isso pode depor contra a imagem da SAF. É claro que não pode ser determinante, porque foi um caso. Tudo bem que teve o Thiago Nunes também. Não posso desconsiderar aqui, né? O Thiago Nunes foi contratado e também ficou pouquíssimo tempo. Então, a verdade é, os dois últimos treinadores ficaram pouquíssimo tempo. Mesmo que o Thiago Nunes seja brasileiro, ele não estava no Brasil. Ele estava lá no futebol peruano. Então, são dois casos que depõem contra. De 3 treinadores contratados pelo Botafogo, 2 saíram no curtíssimo prazo. Isso pode dificultar a contratação do próximo treinador? Pode. Não dá pra gente achar que não. Mas aí entra o poder de convencimento do Textor, certo? Entra o poder de convencimento do Textor. Ele tem que ter a capacidade, como já demonstrou várias e várias vezes, de convencer o profissional de que, olha, é um projeto interessante, é isso que a gente quer para o Botafogo, é um clube histórico do futebol mundial, estamos reconstruindo, estamos investindo e você é o cara que a gente quer para tocar o barco. Você e sua comissão técnica são os profissionais que nós queremos à frente do Botafogo, que nós queremos confiar a SAF Botafogo no âmbito do futebol dentro das 4 linhas. Vamos aguardar, não tem muito mais o que a gente fazer. É legal a gente conversar falar sobre cenários, possibilidades. A gente vem fazendo isso aqui ao longo dessas últimas semanas. O Ricardo escreveu um artigo super interessante no Fogão Net, não sei se você já leu lá no blog da Zambuja. Super bacana, o Ricardo já tinha falado sobre isso aqui no Fala Fogão. E nesse vídeo eu fiz questão de entrar novamente nesse mérito, porque dentre os 4 cenários possíveis, 75% de chance de críticas acontecerem. Críticas fortes. Críticas fortes. Tem um cenário onde a galera vai ficar calma. Chega o treinador, dá super certo de saída, o Botafogo passa a jogar muito bem, ganhar seus jogos e continua ganhando seus jogos, conforme está conseguindo com o Fábio, mas evoluindo, desenvolvendo com as ideias do novo profissional. Que seja esses 25% de probabilidade de ter um cenário ótimo, que seja esse cenário que aconteça na prática. Vamos ver, né? Fogão, o que você pensa sobre tudo isso? Dentre os cenários que eu apresentei aqui, como que você enxerga essas situações? Vou recapitular, só para fechar. O treinador chega, dá super certo. Chega no curto prazo, chega segunda mais tardar. E dá super certo. Ninguém vai ficar reclamando. Vão falar que demorou, ok, mas vai estar todo mundo seguindo a vida. Segundo cenário, o Fábio fica até meio do ano, quando vai chegar esse novo treinador. E ele vai super bem. Classifica na fase de grupos. A torcida vai olhar para a situação e falar, pra que vai tirar o Fábio? Tá indo bem. Vai chegar esse treinador aí, pode desandar tudo. Esse é o segundo cenário. Terceiro cenário, o Fábio vai ficar, não vai conseguir classificar na fase de grupos e a galera vai cair em cima, dizendo que é um absurdo você ter tido essa iniciativa de colocar o Fábio até o meio do ano, que a gente perdeu uma grande oportunidade, que só no meio do ano agora vai chegar o treinador e tudo mais. Isso é mais um cenário. E o último cenário é o treinador chegar por agora e desandar aquilo que o Fábio conseguiu reestabelecer, que é o ciclo de vitórias, resultados positivos. Vão falar, o Fábio estava dando certo. Foi trazer esse cara que não entende nada de futebol brasileiro, futebol sul-americano, e deu no que deu. Qual a sua visão sobre essa questão? Quero saber sua opinião. Então deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, temos mais 3 conteúdos ao longo dessa sexta-feira e você é nosso convidado. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.